A partir de hoje, após ver esse vídeo, você vai tomar uma das atitudes mais importantes na sua vida se ainda não o fez. Quando colocar os seus pés no templo, na sua igreja, no lugar de adoração, no lugar de congregação dos santos, certamente sua postura vai ser diferente. Entenda por quê. Fique nesse vídeo e venha comigo até o final. Eu sou o pastor Gilmar e tenho de Deus uma palavra para as nossas vidas. Entenda por que eu estou te fazendo esse desafio. Ser você diferente a partir de então. Bem, na verdade, amados e amadas, sejam bem-vindos ao canal aqui. Se você já é inscrito, obrigado. Se não é, faça sua inscrição agora para estar comigo, nos acompanhando nessas mensagens abençoadoras para as nossas vidas e torna os nossos dias melhores. E preciso te dizer uma coisa, eu não tenho nenhuma pretensão de estar aqui com nenhum sentimento de arrogância, não é essa a questão não. A questão é tornar aquilo que parece complexo para nós simples. Aquilo que alguém diz que é inatingível, inalcançável do ponto de vista da fé, da religião, da crença, do cristianismo, tornar bem pertinho de nós. E uma coisa que a nossa vida pede, sentido para as coisas. Quando alguém diz que você vai à igreja adorar, o que te passa pela cabeça? Quais são as razões e as questões de ordem do conhecimento seu, cognoscível, né? Assim que você tem de fato um domínio sobre aquilo. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com vendas, você sabe como processa uma venda. Se você é uma pessoa que lida com restaurantes, cozinha, você sabe como processa aquilo. E por que não saber como funcionam as coisas no âmbito espiritual, na caminhada espiritual, na trajetória espiritual? Por que andar na incerteza, ou às vezes guiado, sabe-se lá por quê, não tem uma orientação certa? É sobre isso que quero falar um pouco com você nesse vídeo, e virão outros vídeos trazendo esclarecimentos para nós. Pois bem, o que é adorar? O que é adorar? Palavra tão comum, de trânsito tão fácil nas nossas igrejas, né? Eu sou adorador, não sou religioso, e as pessoas repetem isso com tanta euforia, né? Com tanto ímpeto. Eu sou adorador, eu não sou religioso, eu não sou isso, eu sou adorador. Eu não sou cantor, eu sou adorador. Mas o que é ser adorador? Você sabe? Tem noção? Como se processa isso dentro da mente para externar pelo coração? Sabe como funciona isso? Pois é, vamos lá então. Adoração é uma atitude. Amor é uma atitude, se revela em atitudes. Assim como os sentimentos opostos, o ódio, né? Uma pessoa que tem ódio no coração, ela vai sofrer, ela vai ser apenada pelo próprio sentimento dela, mas alguém só vai saber quando ela externar isso. Não adianta, por exemplo, eu dizer que amo minha esposa, que amo meus filhos, que amo os meus pais, os meus familiares, os meus queridos, os meus amigos, e não ter nenhuma atitude de amor, ou as atitudes serem opostas, né? Então, assim, esses sentimentos, eles carecem de atitudes que se exteriorizam para, a partir daí, se revelar na nobreza ou na grandeza de cada um desses sentimentos. Voltemos à adoração. Como adorar? Ou a quem adorar? Ou o que faço para adorar? Só palavras? Só expressões exteriorizadas? Não. Vamos lá, entender algumas questões. E hoje eu vou deixar basicamente uma, que nos envolve numa relação com o ser adorado, com o ser a quem nós prestamos adoração, chamado Deus. O que é que você sabe de Deus? O que é que você conhece de Deus? Qual é a sua caminhada? O que te foi ensinado?
o seu nível de discipulado, né? O que você aprendeu além das entrelinhas da sua igreja, que às vezes nós somos tão fiéis a ela. Eu pertenço à igreja tal, eu converti na igreja tal, mas e Deus? Quem é Deus para você? Vamos lembrar da pergunta feita por Moisés, chamado por Deus e comissionado por Deus, que recebeu de Deus uma missão para ir a Faraó, trabalhar, servir a obra de Deus. E qual era a obra? Libertar, dar uma notícia, levar uma informação para Faraó: liberta meu povo. Essa era a obra que Moisés precisava fazer perante o rei do Egito. Deus o prepara no deserto, sendo uma pessoa humilde, pastoreando o rebanho do seu sogro, e naquele momento de prestação de serviço humano, secular, material, Deus chama e comissiona e dá uma ordem: vai a Faraó, porque Deus já tinha preparado todo um caminho para que Moisés fosse lá. E Moisés faz uma pergunta para Deus: Senhor, quem eu direi a Faraó que me dê uma ordem para dar a ele? A quem eu me remeterei quando o Faraó me perguntar? Mas espera aí, quem? Faraó, queridos, era a mais importante das autoridades conhecidas no mundo de então. Se sujeitaria a quem? Você que conhece um pouquinho dessa história, do relato de Faraó, sabe que é pouco provável, e o texto bíblico diz isso, que seria pouco provável que ele atenderia de bom grado: olha, tudo bem, pode levar, pode recolher o seu povo, pode não. E ele não fez isso, e ele resistiu, e Deus entrou em ação, e o final vocês conhecem. Mas quem é esse Deus que você diz que vai na igreja adorar? Quando você está adorando, está consciente do Deus que você está adorando, das atitudes para com o Deus a quem você diz que está adorando? Ou você se remete aos seus ídolos, às vezes o seu pregador famoso, e você entra em estado de êxtase, de alegria, de euforia, não por Deus, mas porque tem um nome famoso, tem uma pessoa famosa, tem um pregador famoso, tem um cantor famoso, e aquele foi o dia de glória seu. Será que é isso? Isso é adoração? Isso é adoração? Ou será que não? Tá, eu vou deixar essa resposta para as suas atitudes a partir de um detalhe que eu vou falar hoje, e os próximos vídeos eu vou trazer outras questões, né, de mesmo gênero, mas facetas de uma mesma preciosidade, essência de uma mesma preciosidade, que você, como cristão, precisa saber. Veja bem, não é um negócio assim de me aprofundei na teologia, que agora eu sou teólogo. Não, você não precisa disso, mas também não deve dispensar aquilo que é a insondável, né, conhecimento de Deus, ou insondável, quem conheceu a Deus. Vamos falar um pouquinho disso. E eu poderia me basear, ou deveria, em muitas das plataformas bíblicas, das referências, dos textos bíblicos que me dão esse suporte. Mas vamos começar do começo, onde tudo começou. Primeiro versículo da Bíblia, do primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é provável que você já o saiba de cor e saltear. E lá está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Preciso me dizer a você que me faço guiar hoje por uma Bíblia, né? Uma Bíblia Sagrada, um livro tremendo, talvez o melhor dos livros que já adquiri, né? Tenho uma Bíblia na mão e tenho uma outra paixão minha, Teologia Sistemática de Luiz Berkhof. Tá bem velhinho, surrado, pensa no negócio que anda comigo. Teologia Sistemática de Luiz Berkhof. Grandes doutrinas da fé cristã foram cuidadas por esse moço, por esse pensador, por esse escritor. Mas no comentário da minha Bíblia eu tenho o seguinte:
talvez, as 4 mais importantes. Olha que coisa gloriosa. As 4 mais importantes palavras da história da humanidade sejam exatamente as 4 primeiras palavras do livro de Gênesis, do primeiro capítulo, do primeiro versículo. Quais são elas? No princípio criou Deus. Isso é tudo. E esse ser que no princípio tudo criou é a quem você deve adorar. Adorar é uma atitude de alma, uma vontade respondida com atitude, com ação. Eu quero adorar e eu vou adorar. Eu vou prestar a minha reverência. Eu vou render o meu reconhecimento, o meu culto, conhecer e reconhecer que não há nada igual àquele que no princípio tudo criou, que no princípio tudo fez. Então a esse eu rendo todo o meu ser, todo o meu saber, todas as minhas forças, eu rendo toda a minha existência, eu me prostro perante Ele. Deixa eu falar uma coisa que te disse no começo aqui. Quando você, a partir de ver esse vídeo, colocar os pés no lugar de adoração, no seu templo, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele uma congregação lá no povoado onde você foi, seja ele aquela igreja no meio da estrada onde você caminhoneiro parou e você é cristão, e a sua alma ardeu por adorar, e você viu a igreja, ninguém te conhece, você não sabe quem é ninguém, mas você precisa adorar, porque nós temos necessidade de adorar. Então você desceu, entrou na congregação, dobrou os seus joelhos para reconhecer aquele que no princípio criou tudo. Tudo criou. 4 palavras mais importantes. No princípio criou Deus. Quem é esse ser criador? É esse perante quem você prostra. É esse perante quem você se curva. É esse perante quem você se cala. É esse perante quem você reconhece a sublimidade, a grandeza, a santidade dele. É esse perante quem você se sente não mais de que criatura, não se percebe ídolo. O que você tem pertence a Ele, foi Ele que te fez, foi Ele que te deu, foi Ele que te constituiu, que te oportunizou, foi Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele, para a glória dele. Deus não fez nada para a glória de um outro ser, de um outro ente, de um outro espírito. Tudo é dele e tudo dele é maravilhoso, maravilhoso. Vamos ao Berkhof, ao Luiz Berkhof, desse ser criador, esse que estava no princípio. Vamos ver por que nós devemos adorar. Eu vou deixar uns detalhes bem rapidinho. Você precisa estar comigo no vídeo e vejamos. Quando nós falamos em Deus, é preciso conhecer. Você não pode adorar a quem você não conhece, a quem você não sabe, embora a ignorância nossa talvez nos leve àquele episódio de Atos dos Apóstolos, no meio de uma geração tão idólatra, de um povo tão longe de Deus, por uma questão assim de talvez uma questão preventiva, assim, talvez nós estaríamos enfurecendo um Deus que a gente não sabe quem. Então vamos levantar um altar aqui ao Deus desconhecido. Essa foi a razão. E o Paulo fala, esse que vocês adoram, não conhecendo, é esse a quem eu sirvo. Claro que Paulo não estava orientando os gregos a fazerem uma caminhada no escuro, porque a Bíblia diz que Deus é luz, e Ele se revela àqueles que vão até Ele. Diz o Senhor ao profeta, de madrugada os que eu serei achado, ou de madrugada os que me buscam me acharão. Aqueles que me procuram, Ele fala ao profeta
ao profeta Isaías, né, que se nós o buscarmos de todo o coração, me parece que Jeremias 29:13, né, ele o acharia, os que o buscassem, fugiu na mente aqui, de todo o coração, seriam por eles achados, se o Senhor for buscado de todo o coração. E buscar-me-eis e me achareis, lembrei o versículo, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Isso é tremendo para nós. Vamos lá, um pouquinho de Deus, da obra extensa do Berkhof, de quase 1000 páginas de obra do livro dele, umas 3 ou 4 linhas serão para fundamentar o que tenho para te dizer hoje. Desse ser criador, Deus, não é esse Deus, é o Deus, não há outro. Nós adoramos o Deus criador, não existem duas mentes criadoras, existe um que criou. E quem é Deus? Como descrever Deus? Não caminhe nessa busca, nessas entrelinhas. O que a Bíblia diz de Deus é o que Deus é para nós. Aquele que no princípio tudo criou, que coordena, que domina, que tudo faz. E o Berkhof nos aconselha o seguinte, olha, não busquem uma definição, um conceito, uma expressão que poderia conter Deus. Deus não é contido, ele é insondável, ele é imperscrutável, ele é inconceituável, ele está acima de qualquer possibilidade de conhecimento humano, de conhecimento nosso. Ele está acima de qualquer possibilidade de entendimento nosso. Veja que coisa gloriosa. Então, assim, ele é o que de si, o que dele nos revelou, mas ele é transcendente, ele está além disso, ele é antes do princípio de tudo. Conceitos vêm depois. Eu tenho uma ideia, eu formulei uma ideia, eu tive um entendimento. Deus é antes desse entendimento seu, mas é esse ser glorioso, tão glorioso, que se revela a você, que recebe sua adoração, que alegra sua alma e o seu espírito, sem cobrar nada por isso, sem exigir nada, nenhum esforço em troca. É a partir do momento que você vai conhecendo a Deus, que você vai percebendo como ele é insondável, como ele é amoroso, como ele é grandioso. E dos atributos dele, alguns que são comunicáveis, compartilhados, revelados a nós, outros não, é que nós vamos tomando por base, quais deveriam ser as nossas atitudes como seres que precisam adorar a Deus. E a adoração faz bem à nossa alma, porque nós temos necessidade de sermos adoradores. Mas a adoração ela precisa ser séria, ela precisa ter um norte, ela precisa ser consciente. Adorar é um ato de prestar reverência, de reconhecer em alguém qualidades, atributos e condições que em nenhum outro existe. Isso é adorar, e nós nos rendemos a ele. E o Berkhof começa nos dizendo que Deus não admite nenhuma definição humana. Se alguém definiu Deus para você, foi no século tal que alguém teve uma ideia e criou, e foram... Não, esse não é Deus. Deus é aquele que no princípio tudo criou. Esse é Deus. Aquele que no princípio tudo fez, que no princípio tudo criou. Esse é Deus, que é antes dos conceitos, que é antes das ideias, que é antes das formulações das teorias humanas, tão limitadas, né? Muitas delas profundas, mas estão tão limitadas na questão do conhecimento, embora precisamos respeitá-las. E o Berkhof prossegue nos dizendo, é evidente que o ser de Deus não admite nenhuma definição científica, não é razoável, não é necessário, não é possível, do ponto de vista da ciência, definir Deus. Se definir,
não é Deus. Se tem uma data de nascimento, não é Deus. Se tem uma data de criação, não é Deus. Se tem uma data de invenção, não é Deus. E não merece a sua adoração, não deve ser adorado por você. Berkoff fala o seguinte: para dar uma lógica, uma definição lógica de Deus, teríamos que começar fazendo pesquisa sobre o conceito, e não é possível conceituar a Deus. Nós não podemos aprisionar Deus dentro das nossas próprias palavras. Então fica esse primeiro momento e esse primeiro elemento. Deus não pode ser conceituado. Deus não é Deus de ninguém. Nós temos uma mania, uma maneira, talvez não por mal, mas equivocado, de dizer Deus como o meu. Se nós copiarmos um pouquinho o modelo judaico, o modelo hebreu, de se referir a Deus, eles sempre se referiam como o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus. Quando você for orar, muito cuidado com expressões que sugerem mentalmente, ainda que inconscientemente, um trabalho num plano de possessão, de egoísmo. Claro que o seu Deus, o Deus a quem você serve, também é o meu Deus. Por isso é mais razoável que ele seja o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados, o Senhor que abriu o Mar Vermelho, o Senhor que livrou a Abraão, o Senhor nosso Deus que chamou o Deus de nosso pai Abraão, de nosso pai Isaac e de nosso pai Jacó. Nós precisamos entender isso. Um atributo de Deus para nós hoje, e para a gente encerrar aqui, por que você deve adorar, ou como você deve adorar, dentre muitos outros, e alguns virão em outros vídeos para nós aqui, eu quero fazer uma referência a uma das práticas culticas, dos atos da liturgia do culto, muito presente. E talvez você já tenha participado de tantas delas, de forma coletiva, na sua casa, cantando, por exemplo, "Quão grande é o meu Deus", ou "Quão grande", o hino 526 da harpa cristã, não é? Assim, "grande é o Senhor e muito digo", quão grande, todas as vezes que nós nos referimos a Deus como grandioso, Qual que é a ideia que você tem de grandeza de Deus? Qual que é o tamanho de Deus? Deus grandão? Às vezes a gente percebe algumas pessoas falarem de forma maior, Deus grandão. Irmão, cuidado para não limitar humanamente a grandeza de Deus. Se Deus é indefinível e imperscrutável, inconceituável, qual é o tamanho de Deus? Não é possível definir. Ele é maior do que tudo que você possa imaginar, de que qualquer coisa. Assim, quantos bilhões de galáxias tem o universo? Assim, não se iluda, Deus é maior do que tudo isso. Acontece que a grandeza de Deus talvez não seja fisicamente medida, como nós costumamos a ter facilidade de compreensão. A Bíblia diz que Deus é Espírito, João capítulo 4, né? Deus é Espírito, versículo 7, salvo engano, 17. Deus é Espírito, o texto bíblico apresenta Deus como um ser espiritual, ele não está limitado às nossas leis humanas, e por isso ele é maior do que tudo que você imaginar. E o Berkoff fala para nós sobre a infinidade de Deus, a grandeza de Deus. E ele fala que infinidade ou infinitude é a perfeição de Deus, pela qual ele é isento de qualquer limitação. Olha que coisa interessante. Infinidade é a perfeição de Deus, pela qual ele se isenta de qualquer limitação nossa. Não há limites para a grandeza. Deus não é só um Deus grandão. Ele é um Deus infinito, infinitamente grande, infinitamente misericordioso, infinitamente poderoso, inigualavelmente grande. Por que você deve adorar? Porque não tem ninguém igual a ele. Por que a adoração só a ele? Porque não há dois seres
iguais, somente ao Senhor adorarás. Deus não se faz limitado por nada, por nenhuma das questões do conhecimento humano, né? Nem da música, nem das artes, nem das teorias científicas. Deus não se prende a elas. Seu físico do coração, seu químico, né? Seu pensador, seu escritor do coração. Não, cuidado, né? Deus não se limita a ele, não. E é por isso que você vai adorar o Senhor. Do Berkhof, para a gente terminar aqui, isso implica que ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo. Olha aqui o que escreveu o Luiz Berkhof, está na página de número 62, lá no começo do livro, da obra dele ainda. Isso implica que ele não é limitado de nenhuma maneira pelo universo, por este mundo caracterizado pela relação tempo e espaço, muito amada pelos físicos, né? Talvez é o que norteia o mundo da física, é a relação tempo e espaço, as dimensões presentes encontradas na relação tempo e espaço. E o Berkhof fala que Deus, o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, não está limitado pela relação tempo e espaço. E que ele não fica encerrado no universo, não está distrito, não está preso, não está condicionado no universo conhecido ou não conhecido. Você precisa adorar esse Deus, esse Senhor. Muitos adoram outros deuses, outros senhores. Adoram pessoas, ídolos, entram em êxtase. Cuidado. Quando você colocar a partir de hoje, dessa mensagem, desse vídeo, a planta dos seus pés na sua igreja, você vai se comportar de maneira diferente. Como alguém que adora um Deus que não foi inventado, que não foi criado, que não é limitado. Ele é infinitamente grande. Você vai poder cantar quão grande é o meu Deus, quão bondoso é o meu Deus, quão grande são os feitos do Senhor. E você vai, na sua alma, na sua mente, adorar esse Deus, que você já tem alguma informação, conhecimento palpável, para que você decida adorar o Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que Ele se revele a você como aquele que não está limitado por nenhuma das leis humanas, muito menos pelo universo, muito menos por pessoas, por seres que precisam conhecer a grandeza dele e se sujeitar a ele. Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, desse vídeo, compartilhe. Não deixe de compartilhar com a sua igreja, com seus membros, com os irmãos. Se você já é inscrito no canal, minha gratidão. Se você não é, tem um íconezinho embaixo aí, vire. Se você está vendo a mensagem pelo celular, coloque-o na posição vertical e vai ter a opção de inscrever-se, se você ainda não é inscrito no canal. Se é pelo computador, você tem um ícone embaixo, logo abaixo da descrição do vídeo, na tela, e se inscreva no canal para que você tenha informações, ative o sininho, né? Não deixe de curtir, é importante para nós. Vamos caminhar para sermos adoradores e adorarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que merece a nossa adoração. Deus te abençoe, fique em paz.